Pare tudo agora. Não continue rolando. Escute com atenção, porque o que você vai ouvir não é para todos. E se você errar isso agora, pode atravessar o próximo ano carregando consequências que não vai conseguir explicar depois. Poucos sabem, mas existem momentos específicos no tempo em que o céu se inclina mais perto da terra. Instantes raros, silenciosos, quase imperceptíveis, em que uma única palavra, dita sem consciência, é suficiente para selar o tom de um ciclo inteiro. E se você está aqui agora, lendo isso exatamente neste momento, isso não é coincidência. Existe algo sendo preparado para você. E existe também algo que pode ser perdido se você atravessar esse limiar do jeito errado. A virada do ano não é apenas uma troca de números no calendário. No mundo invisível, ela funciona como uma porta espiritual real, uma passagem concreta, um ponto de transição onde intenções são registradas, palavras são pesadas e posicionamentos internos se tornam decretos, enquanto muitos comemoram distraídos, rindo, brindando, repetindo frases no automático. Outros atravessam esse portal carregando palavras erradas, pensamentos confusos, expectativas feridas. E depois passam meses perguntando por que nada flui, por que a prosperidade não chega, por que tudo parece sempre atrasado, pesado, travado. Escute isso com atenção, porque aqui está o erro que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas não entra em um novo ano derrotada por falta de fé. Elas entram derrotadas por aquilo que dizem sem perceber. Padre Pio revelou algo que poucos suportam ouvir. Existem palavras que selam destinos, não como superstição, como realidade espiritual. Palavras que, quando pronunciadas no momento certo, abrem caminhos que estavam fechados há anos. Mas ele também alertava com dor que a maioria das pessoas fala demais na virada do ano e diz exatamente o que não deveria dizer. Elas acreditam que estão sendo prudentes, realistas, humildes, quando na verdade estão assinando espiritualmente um ano de escassez, atraso e sobrevivência. Isso não é coincidência. O inimigo não precisa destruir você de forma escandalosa. Ele não precisa provocar grandes tragédias. Basta algo muito mais simples: deixar que você mesmo declare limites sobre a própria vida. Basta atravessar a virada do ano repetindo frases que parecem inofensivas, mas que no invisível funcionam como correntes. Padre Pio via isso com clareza. Ele via almas entrando em um novo ciclo já derrotadas, não por falta de oração, mas por ignorância espiritual. Padre Pio dizia que o céu escuta com uma atenção especial aquilo que sai da sua boca nos momentos de transição. Não é exagero. Não é misticismo vazio. É princípio espiritual. Assim como a bênção de um sacerdote tem peso, assim como palavras de ódio podem atravessar gerações, as palavras que você escolhe nesse limiar carregam autoridade real. Elas não são apenas sons lançados ao vento, elas são sementes, e sementes não discutem depois de plantadas. Pare um instante e sinta o peso disso. Quantas vezes você atravessou a virada do ano dizendo frases como: "Vamos ver o que acontece, se Deus quiser. Mais um ano difícil. Não espero muita coisa." Essas palavras parecem prudentes, parecem maduras, parecem até humildes, mas no mundo espiritual soam como desistência antecipada. Padre Pio dizia algo duro, mas verdadeiro. O céu não força a prosperidade sobre uma alma que já decretou derrota com a própria boca. E aqui está o ponto que incomoda. Deus respeita profundamente o livre-arbítrio humano, inclusive o livre-arbítrio expresso pela língua. Quando você declara medo, escassez, cansaço como identidade, o céu não discute. Ele respeita. Não como punição, mas como coerência. Por isso, muitas pessoas rezam, pedem, imploram e continuam travadas. Não porque Deus não escuta, mas porque existe contradição entre o que pedem e o que decretam. Padre Pio via isso diariamente no confessionário. Pessoas ajoelhadas, chorando, pedindo mudança, prosperidade, direção. E antes mesmo que terminassem de falar, ele as interrompia. Revelava frases ditas anos antes, palavras repetidas em momentos de dor, votos internos nunca confessados. Muitos saíam tremendo, não de medo, mas de reconhecimento.
Ele tocava exatamente onde a alma escondia suas chaves. Os estigmas que ele carregava não eram símbolos poéticos. Sangravam, doíam. Eram a marca de um combate espiritual constante. Enquanto muitos falam de prosperidade como algo psicológico, Padre Pio a via como consequência direta de alinhamento ou ruptura espiritual. Ele dizia que existem almas pobres que vivem em paz, almas ricas que vivem em miséria interior e também aquelas que foram chamadas para prosperar, mas bloqueiam esse fluxo com a própria boca. No confessionário, Padre Pio repetia com firmeza uma frase que poucos suportavam ouvir. O que você diz diante de Deus não cai no chão, ou sobe como oferta, ou pesa como acusação. Isso assusta porque remove a desculpa. Remove a ideia de que tudo é culpa do mundo, do sistema, das outras pessoas ou do destino. Introduz uma verdade desconfortável. Existe responsabilidade espiritual pessoal, e assumir isso exige maturidade. Padre Pio tinha o dom da leitura de almas, não como curiosidade mística, mas como missão dolorosa. Ele via pessoas pedindo prosperidade enquanto carregavam votos internos de fracasso. Via famílias inteiras presas a ciclos repetitivos, porque geração após geração atravessavam a virada do ano repetindo as mesmas frases. A vida é dura, dinheiro não fica na nossa mão. Nossa família nasceu para lutar. Para o mundo, isso é cultura. Para o céu, isso é decreto. Padre Pio também tinha visões. Via anjos se afastando quando certas palavras eram repetidas com insistência. Via graças suspensas, não negadas, apenas aguardando uma abertura que nunca vinha. Ele dizia que o céu é obediente às leis espirituais estabelecidas pelo próprio Deus. E uma delas é clara: a língua tem poder de vida e de morte. Não como metáfora, como realidade espiritual concreta. No combate espiritual, Padre Pio enfrentava forças que poucos ousariam imaginar. Demônios o atacavam fisicamente, porque sabiam que não conseguiriam dobrar sua autoridade. Mas ele dizia algo ainda mais assustador. Essas mesmas forças agem com muito mais facilidade sobre pessoas comuns, não com violência, mas com descuido. Basta permitir que a pessoa fale contra si mesma. Basta atravessar portais importantes da vida sem vigilância interior. A virada do ano é um desses portais. Padre Pio tratava datas assim com extremo respeito. Não como superstição, mas como discernimento. Ele alertava que o inimigo trabalha em ciclos, observa padrões, explora repetições. E uma das maiores repetições humanas é entrar em um novo ano carregando o cansaço do anterior na boca. Declarando sobrevivência quando poderia declarar direção. Declarando vamos ver quando poderia declarar confiança. Ele dizia algo que poucos repetem hoje. Deus honra a palavra que nasce da fé, mesmo quando a fé ainda é pequena. Não é o tamanho da convicção que move o céu, é o alinhamento sincero. Por isso, 3 palavras ditas com consciência valem mais do que discursos longos ditos no automático. Mas atenção, palavras erradas ditas com emoção também têm efeito, e muitas pessoas são intensas, fervorosas, no decreto da própria limitação. Padre Pio não criava regras, ele apenas revelava consequências. Via prosperidade se aproximando de quem aprendia a guardar a boca. Via escassez se instalar onde a língua era usada sem vigilância. E sempre repetia: não é castigo, é coerência espiritual. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa verdade, mesmo que incomode, mesmo que confronte hábitos antigos. O que vem a seguir não é simbólico, é prático. São palavras específicas. Mas antes de ouvi-las, é preciso entender o peso de quem as revelou e o preço que ele pagou para enxergar isso, porque o próximo passo é ainda mais grave. E poucos suportam ouvir. Escute com atenção agora, porque a partir deste ponto, a mensagem deixa de ser geral e começa a ficar pessoal. Padre Pio dizia que existe um momento em que a verdade para de circular ao redor da alma e começa a tocar diretamente o centro. É aqui que muitos se levantam, fecham o vídeo, desviam o olhar. Não porque não entenderam, mas porque entenderam demais. Padre Pio nunca entregava uma revelação inteira de uma vez.
Ele conduzia, ele sabia que a alma humana não suporta ser violentada pela verdade. Precisa ser preparada. Por isso, depois de alertar sobre o peso das palavras, ele conduzia seus filhos espirituais a algo ainda mais profundo, as palavras certas. Não como amuleto, não como fórmula vazia, mas como posicionamento interior. Ele dizia que prosperidade não começa no bolso, nem no trabalho, nem nas oportunidades. Prosperidade começa no altar invisível, onde você deposita suas palavras. Antes de existir como realidade, ela existe como permissão. E essa permissão é concedida, ou bloqueada, pela forma como você se posiciona diante do tempo que se abre. A virada do ano é um desses momentos em que o céu observa em silêncio o que sai da sua boca. A primeira palavra revelada por Padre Pio é simples demais para impressionar, e exatamente por isso é poderosa. Ele dizia que muitos tropeçam aqui porque procuram algo grandioso, quando o céu age no essencial. A primeira palavra é confio. Não espero. Não tomara. Não vamos ver. Confio. Padre Pio explicava que quando alguém atravessa a virada do ano dizendo confio, essa pessoa declara algo muito específico no mundo espiritual. Ela diz: eu reconheço que não controlo tudo, mas também não estou à deriva. Eu não estou entregue ao acaso. Existe uma condução maior do que o meu medo. Mas atenção, confiança não é passividade, não é cruzar os braços, não é fingir que nada dói. Confiança é alinhar-se, é parar de lutar contra o tempo com frases de desânimo, é atravessar o novo ciclo sem declarar derrota antecipada. Padre Pio via isso claramente. Ele via pessoas que trabalhavam duro, rezavam, se esforçavam, mas sempre entravam nos anos novos já se preparando para perder. Diziam confio, mas logo em seguida anulavam com frases como mas a vida é dura, mas comigo é sempre difícil. Ele dizia que o céu reconhece a primeira palavra, mas responde à última posição. E aqui está um exemplo simples, mas real. Imagine alguém que entra no novo ano dizendo confio em Deus, mas não espero muita coisa. No invisível, o que fica registrado não é a confiança, é a expectativa anulada. Padre Pio dizia que a fé verdadeira não precisa ser grande, mas não pode ser contraditória. A segunda palavra vem logo depois, e aqui muitos tropeçam porque essa palavra exige algo que nem todos estão dispostos a oferecer: abertura interior. A segunda palavra é recebo. Padre Pio dizia que há pessoas que pedem, mas não recebem porque, no fundo, não se sentem dignas. Carregam culpas antigas, erros do passado, fracassos não resolvidos, promessas quebradas. Pedem prosperidade, mas internamente acreditam que ela é para os outros. Quando dizem recebo, algo se rompe. Receber não é passivo. Receber é aceitar sem negociar com o medo. É parar de discutir com a bênção antes mesmo que ela se manifeste. Padre Pio via graças recuarem porque encontravam uma alma fechada, desconfiada, armada. Pessoas que diziam, se vier, tudo bem. Para ele, isso não era recepção. Era resistência disfarçada de humildade. Ele dizia algo muito direto. Quem não se permite receber, transforma a bênção em peso. Porque receber exige responsabilidade. Exige admitir que algo bom pode permanecer. E isso assusta quem viveu anos apenas sobrevivendo. Agora chegamos ao ponto onde a maioria falha. Porque até aqui muitos concordam. Confiança parece bonita. Receber parece desejável. Mas existe uma terceira palavra que separa quem prospera de quem apenas repete discursos espirituais. A terceira palavra é assumo, ou como Padre Pio dizia em outras ocasiões, responsabilidade. Essa palavra encerra o ciclo. Padre Pio ensinava que prosperidade sem responsabilidade se transforma em peso, culpa ou autossabotagem. Por isso, o céu só libera aquilo que a alma está disposta a sustentar. Quando alguém diz assumo, ela se coloca como cooperadora, não como espectadora da própria vida. Essa palavra assusta porque quebra o discurso da vítima. Ela encerra a transferência de culpa. Padre Pio via claramente:
Muitas pessoas não prosperam porque, inconscientemente, preferem a desculpa da escassez ao risco da maturidade. Prosperar exige escolhas, exige renúncias, exige vigilância, exige dizer não para hábitos antigos que sempre drenaram energia. Essas 3 palavras, confio, recebo, assumo, não são slogans, são chaves. Padre Pio alertava que não devem ser ditas como ritual vazio, mas como posição interior. Ditas juntas, elas alinham fé, abertura e maturidade. É isso que o céu reconhece como terreno fértil. Mas agora vem o alerta que quase ninguém quer ouvir. Porque assim como existem palavras que atraem prosperidade, existem palavras que a repelem com violência silenciosa. E a mais perigosa delas costuma ser dita com aparência de prudência. Padre Pio dizia que existe uma palavra que anula tudo o que foi dito antes se for pronunciada na virada do ano. Uma palavra que parece inofensiva, madura, até sábia. Ela costuma vir acompanhada de um suspiro cansado, de um sorriso resignado, de uma falsa aceitação. Essa palavra é sempre. Sempre foi difícil. Sempre acontece comigo. Sempre falta. Sempre dá errado no final. Quando você usa o sempre, você transforma uma fase em identidade. Você eterniza o problema. Padre Pio via essa palavra como uma âncora invisível. Ela prende a alma ao passado e impede o novo de se manifestar. Dizer sempre na virada do ano é carregar o ano antigo para dentro do novo sem permitir ruptura. Ele dizia algo muito claro. Enquanto você repetir o sempre, a prosperidade vai bater e não entrar. Não porque Deus nega, mas porque você já definiu o roteiro. O céu respeita a coerência das suas palavras, mesmo quando elas te prejudicam. Padre Pio alertava que a virada do ano exige silêncio interior antes de qualquer frase. Não se entra em um novo ciclo falando no automático. Quem não vigia a boca nesse momento, passa meses tentando corrigir o que foi decretado em segundos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você sabe que isso é verdade. Talvez doa. Talvez confronte hábitos antigos, mas ainda há tempo. Porque agora entramos na parte mais delicada de todas, a parte que não fala mais de palavras isoladas, mas de você. Padre Pio dizia que chega um momento em que a alma não pode mais se esconder atrás de conceitos espirituais. Ela precisa se reconhecer no espelho da verdade. E é aqui que muitos querem sair. Não porque discordam, mas porque se reconhecem. Quantas vezes você atravessou uma virada de ano carregando um peso que ninguém via? Um cansaço que não era apenas físico, um medo silencioso de criar expectativa. Você sorriu, brindou, desejou coisas boas aos outros. Mas por dentro havia uma pergunta que você nunca verbalizou. E se nada mudar de novo? Padre Pio via esse tipo de pergunta gravada na alma. Não como dúvida explícita, mas como ferida antiga. E ele dizia algo que corta fundo. A dor não confessada vira linguagem, e a linguagem molda o destino. Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas muitas das suas palavras na virada do ano não vêm do presente, vêm do passado, de tudo o que não deu certo, e você chama isso de realismo. Padre Pio chamava de fidelidade à dor, e agora, aqui, você sente algo se mover, um incômodo, uma mistura de medo e esperança. Isso é sinal de que a verdade encontrou espaço, não para te acusar, mas para te acordar. Porque o que vem a seguir não é leve, é confronto, é escolha. É o momento em que você decide se atravessa o próximo ciclo carregando as mesmas frases, ou se rompe de vez com esse padrão silencioso que te acompanha há anos. O próximo passo é decisivo e carrega consequência invisível. Agora escute com ainda mais atenção. Porque a partir deste ponto, não falamos mais de palavras isoladas, nem de conceitos espirituais distantes. Falamos de decisão. Padre Pio chamava este momento de o confronto silencioso. Não há gritos, não há sinais visíveis, mas é aqui que a alma decide se atravessa a porta, ou se continua girando em círculos ano após ano, chamando repetição de destino.
Padre Pio dizia que existe um instante em que o céu se aproxima tanto que a escolha deixa de ser teórica. Ela se torna prática. É quando a prosperidade deixa de parecer apenas uma promessa distante e começa a se apresentar como responsabilidade concreta. E é exatamente nesse ponto que muitos recuam, porque prosperar não é apenas receber mais. Prosperar é perder desculpas. É não poder mais culpar apenas o passado. É não usar mais a dor como identidade. E isso assusta mais do que a escassez. Padre Pio alertava com firmeza. Há almas que pedem bênçãos, mas fogem das consequências da bênção. Porque a prosperidade verdadeira exige posicionamento, exige ordem, exige maturidade, exige dizer não a hábitos antigos que sempre sugaram energia. Exige encerrar ciclos que nunca foram realmente fechados. Exige crescer, e crescer dói. Aqui está uma verdade que quase ninguém admite. Há uma parte de você que quer prosperar, e outra que tem medo do que isso exigiria. Medo de mudar. Medo de se afastar de pessoas que só te reconhecem na dificuldade. Medo de sustentar uma versão sua que não sabe mais viver na escassez. Padre Pio via isso com clareza. Via pessoas que pediam libertação, mas tremiam diante da responsabilidade de serem livres. Via pessoas que pediam provisão, mas se apavoravam com a ideia de organizar a própria vida. Porque prosperidade não é só receber. É sustentar sem se autossabotar. Ele dizia algo que cortava como lâmina. Quem não se decide, decide permanecer. Esse é o clímax espiritual. O ponto em que não decidir já é uma escolha. Entrar em mais um ano dizendo vamos ver não é neutralidade. É abdicação. É abrir mão da autoridade que Deus confiou a você sobre a própria vida. A consequência invisível disso não é castigo imediato. É adiamento. E adiamentos sucessivos criam anos perdidos. O tempo passa, a vida anda e a pessoa continua no mesmo lugar interior, repetindo os mesmos pedidos com as mesmas palavras, esperando um resultado diferente. Padre Pio alertava com urgência. O céu não se cansa de oferecer, mas a alma se cansa de sustentar. Por isso, a prosperidade só se estabelece onde há decisão firme, não emocional. Firme. Decisão de alinhar palavras, escolhas e direção. Decisão de abandonar o discurso antigo, mesmo quando ele parece confortável. Porque aqui está o ponto mais duro de todos. Muitas pessoas se sentem mais seguras na dor conhecida do que na possibilidade da transformação. A escassez vira território familiar. O sofrimento vira identidade. E prosperar passa a parecer traição. Traição à própria história, à própria família, às próprias feridas. Você já sentiu isso? Como se ao descansar, algo estivesse errado? Como se ao ganhar mais, viesse imediatamente o medo de perder? Como se a paz fosse sempre provisória? Isso não nasce do nada. Nasce de histórias não resolvidas, de palavras ditas sobre você quando ainda era frágil, de comparações, rejeições, fracassos que viraram identidade. Padre Pio dizia que a alma ferida fala baixo, mas decreta alto. Ela não grita, vou fracassar. Ela sussurra, não cria muita esperança. E o céu escuta. Não como condenação, mas como respeito ao livre-arbítrio interior. E aqui está algo que quase ninguém admite em voz alta. Prosperidade verdadeira ilumina. E a luz revela o que estava escondido. Relações frágeis, acordos mal feitos, auto-enganos antigos. Há pessoas que não querem isso. Preferem a estabilidade da dor conhecida ao risco da verdade revelada. Padre Pio via isso nos olhos das pessoas. Via quando a graça se aproximava e a alma se retraía. Não por maldade, mas por medo. Medo de não saber quem seria sem o sofrimento constante. Medo de decepcionar quem só se sente confortável vendo você lutar. Por isso ele dizia algo que poucos repetem hoje. Deus não chama para prosperar para exibir. Ele chama para reparar. Prosperidade, no sentido profundo, é ter o suficiente para cumprir a missão sem viver escravizado pela falta. É poder ajudar sem se destruir. É poder descansar sem culpa.
é viver com dignidade e paz. Isso também é espiritualidade. Se você chegou até aqui não foi por acaso, foi porque, apesar de tudo o que te feriu, ainda existe em você uma chama que não se apagou. Uma parte sua que quer alinhar a vida, a boca, o coração. Padre Pio dizia que quando a alma chega a esse ponto, o céu se inclina em silêncio e espera uma resposta simples. Não um discurso, não uma promessa vazia, um gesto interior. Por isso, ele ensinava algo extremamente prático para atravessar a virada do ano, ou qualquer recomeço, de forma redentora. Não é ritual externo, é posicionamento do coração. Primeiro, silêncio. Antes de dizer qualquer coisa, cale a mente por alguns instantes. Não para esvaziar, mas para entregar. Silêncio é humildade ativa. É reconhecer que nem tudo precisa ser explicado. Depois, uma oração curta, sem teatralidade. Padre Pio repetia que o céu se move com frases simples ditas com verdade. Se você puder, diga em voz baixa, consciente: Senhor, eu confio em Ti. Eu recebo o que vem de Ti e assumo a responsabilidade de sustentar a Tua graça. Não acrescente justificativas. Não negocie. Não explique. Apenas alinhe. Em seguida, um gesto concreto, porque redenção sempre pede ação. Pode ser algo simples, mas real. Organizar o que está em desordem, encerrar um hábito que drena sua energia, colocar ordem nas finanças, no tempo, nas palavras, perdoar alguém sem avisar, cortar um ciclo que já cumpriu o que podia cumprir. Padre Pio insistia: não adianta pedir céu com vida desorganizada, não como castigo, mas porque a graça precisa de estrutura para permanecer. Redenção não é emoção passageira, é direção sustentada. E aqui está a promessa que ele deixava, dita com autoridade, de quem viu o invisível. Quando a alma se alinha, mesmo que tudo ao redor ainda demore a mudar, a paz chega primeiro. E a paz é o sinal de que o caminho foi aceito. A prosperidade verdadeira começa por dentro e depois se manifesta fora, no tempo certo. Não como explosão, mas como estabilidade. Não como euforia, mas como permanência. Se você errou antes, não se condene. Culpa não é arrependimento. Arrependimento é ajuste. Padre Pio dizia que Deus não perde tempo cobrando o passado de quem decidiu mudar o presente. A misericórdia não humilha, ela levanta. Talvez você ainda não veja resultados, não importa. Fé não é ver para crer, é alinhar-se antes de ver. Continue vigiando as palavras. Não declare escassez. Não eternize fases. Não use-o sempre contra si mesmo. Use a língua como instrumento de concordância com o céu. E quando o medo voltar, porque ele volta, não lute com discursos longos. Apenas retorne às 3 palavras: confio, recebo, assumo. Elas são âncoras, são chaves, são lembretes. Padre Pio terminava muitos atendimentos com uma frase simples, quase sussurrada: coragem. Deus já está trabalhando. Não porque tudo estava resolvido, mas porque a direção estava corrigida. E isso basta para o céu agir. Agora siga, não em ansiedade, em fidelidade. Não esperando milagres imediatos, mas vivendo de forma coerente com o que você disse. Isso é redenção prática. Isso é maturidade espiritual. Isso é prosperidade que não faz barulho, mas permanece. Que a paz se estabeleça primeiro. O resto vem no tempo certo. Guarde o que foi dito em silêncio. Vigie suas palavras. Alinhe seus passos. A semente já foi lançada. O tempo agora pertence a Deus. Que a paz permaneça, que a coragem não falte e que a prosperidade venha como fruto da fidelidade, não da ansiedade. Fique em paz.